Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de português. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Na aula anterior estudamos a transitividade verbal. Verbo transitivo direto, indireto, verbo intransitivo, enfim. Hoje estudaremos a regência verbal propriamente dita, que mencionamos brevemente na aula anterior, mas agora iremos estudar caso a caso. Então, basicamente, a regência verbal ela será em função do verbo. O verbo agradar, agradou. O verbo agradar, ele pode significar carinho ou ele pode significar satisfazer, satisfação. Quando o verbo agradar tiver o significado de carinho, será o caso de um verbo transitivo direto. Por exemplo, o menino agradou. Quem é que agradou? O menino agradou o quê? O cachorro. O cachorro é o objeto direto do verbo agradar, neste caso. Contudo, ele também pode ser um verbo transitivo indireto quando estiver no sentido de satisfazer. Por exemplo, a resposta do professor agradou. O que é que agradou? Que é que agradou? A resposta do professor, perceba, a resposta é o núcleo do sujeito, inclusive, porque do professor está preposicionado, não pode ser o núcleo do sujeito. Mas agradou a quem? A quem? Neste caso, ao aluno. Perceba, este a é uma preposição, sendo, portanto, um objeto verbal preposicionado, tornando-se um objeto indireto. Então, a resposta do professor agradou ao aluno, o objeto indireto ao aluno. O mesmo verbo pode ser transitivo direto ou transitivo indireto, dependendo da pergunta que se faz a ele. Se tiver preposição, será indireto. Simples assim. Próximo exemplo. O verbo aspirar. Ele será verbo transitivo direto no sentido de respirar. Por exemplo, a menina aspirou o quê? O perfume. Neste caso, ela respirou. Perceba o significado de respirar. Então, a menina aspirou. Quem é que aspirou? A menina é o sujeito. Aspirou o quê? O perfume. Perfume é o objeto direto. Por outro lado, o mesmo verbo aspirar pode significar almejar. Por exemplo, todos aspiram a uma vaga. Quem é que aspiram? Todos. Aspiram a quê? A uma vaga. A uma vaga, portanto, é o objeto indireto, uma vez que ele está preposicionado. Portanto, o verbo aspirar pode ser verbo transitivo indireto, quando ele significar almejar. Todos almejam a uma vaga. Dando sequência agora, o próximo verbo, o verbo visar. O verbo visar, ele será verbo transitivo direto no sentido de dar visto e de mirar. E ele será verbo transitivo indireto no sentido de almejar, assim como aspirar. Perceba, o aspirar, em sentido de almejar, era transitivo indireto, e o visar também. A mesma lógica se aplica. Vamos então estudar o caso que ele é verbo transitivo indireto. Eles visam a uma aposentadoria justa. Quem é que visam? Eles. Eles é o sujeito. Eles visam a quê? Perceba, a mesma preposição se faz presente. Eles visam a, ou eles almejam. Quem almeja, almeja a alguma coisa. Então, eles almejam a uma aposentadoria justa. Isso é o objeto indireto. No sentido de almejar, aparentemente, todos os verbos serão verbos transitivos indiretos. Interessante, não é mesmo? Agora, o visar, no sentido de dar visto ou de mirar, por exemplo, o cliente visou o quê? As folhas. O atleta visou o quê? O alvo. Então, no sentido de mirar ou de dar visto, ele será um verbo transitivo direto. Agora, o verbo obedecer, perceba, quem obedece, obedece a alguém, necessariamente. Portanto, ele é única e exclusivamente verbo transitivo indireto, pois eu obedeço. Obedeço, quem é que obedeço? Eu. Eu é o sujeito. Eu obedeço a quem?
aos meus pais. Este, portanto, é o objeto indireto. Simples assim. Agora, o caso da aula anterior, o verbo assistir. O verbo assistir, ele pode significar dar assistência, ou seja, ajudar. Ele pode ser ver, pode ser pertencer, no caso de ver alguma coisa, ou ele pode ser, inclusive, morar. Vamos aos exemplos. O médico assistiu o paciente, o médico ajudou o paciente, o médico deu assistência para o paciente. Enfim, quando o significado for ajudar, você ajuda alguém. Nesse caso, estaremos diante, então, de um verbo transitivo direto e um objeto direto. O médico assistiu o quê? O paciente, objeto direto. Agora, o exemplo do verbo transitivo indireto, no sentido de ver e de pertencer. Ele assistiu ao filme. Perceba, quem assiste a alguma coisa. Assistiu ao filme. Tem uma preposição? Se tem uma preposição, trata-se de um objeto indireto. Se tem um objeto indireto, verbo transitivo indireto. Então, assistir no sentido de ver será sempre ver a alguma coisa. Você sempre substitui pelo ao filme, fica mais fácil. Ele assistiu ao que? Ao filme. Pronto. Por fim, temos o exemplo de assistir no sentido de morar. Por exemplo, eu assisto em Porto Alegre ou eu moro em Porto Alegre. No caso, quando você se refere ao morar, nós estaremos diante de um verbo intransitivo. Por quê? Porque eu moro, ponto. Não importa onde. Aonde é um adjunto adverbial de lugar. É uma informação adicional. Basta a informação estar completa quando você diz eu assisto ou eu moro. Por isso, estamos diante de um verbo intransitivo. Ainda, a pergunta pertinente seria eu moro onde? Se você pergunta onde, aí você estará diante de um verbo intransitivo, que é a pergunta que se faz a ele. Onde? Quando? Como? De que modo? Na companhia de quem? Por que motivo? A resposta sempre será um adjunto adverbial. Dando continuidade, então, agora estudaremos o verbo chamar. O verbo chamar, ele pode ser convidar ou ele pode ser denominar. Quando ele for no sentido de convidar, estaremos diante de um verbo transitivo direto. Por exemplo, ele chamou quem? Ele chamou o Pedro para a festa. O Pedro é o objeto direto. E no sentido de denominar, ele será verbo transitivo direto e indireto. Perceba os dois. Vamos ao exemplo. Ele chamou o vereador de corrupto. Ele chamou quem ou o que? Ele chamou o vereador. O vereador, objeto direto. Chamou o vereador de quê? De corrupto. Perceba, o de é a preposição. Se é a preposição, ele se torna também um verbo transitivo indireto. Direto e indireto. São duas perguntas que estão sendo feitas a ele. Agora, nós poderíamos inverter aparentemente a frase. A frase poderia ser: ele chamou ao vereador corrupto. Então, ele chamou ao vereador corrupto. Neste caso, estaríamos diante de um predicativo do objeto, porque o corrupto ele estaria se referindo ao vereador. Interessante, não é mesmo? Essas são as possibilidades do verbo chamar. Para finalizar, estamos agora com relação ao verbo chegar. O verbo chegar ele pode significar ir, bastar ou aproximar. No caso de ir ou bastar, estaremos diante de um verbo intransitivo. Por exemplo, eu cheguei à escola. Na verdade, você pode dizer eu cheguei, ponto. Onde é que você chegou? Não importa, o que importa é que eu cheguei. A informação toda está contida no verbo cheguei. Eu cheguei, ponto. Por isso se trata de um verbo intransitivo. Ah, mas eu quero saber onde você chegou. Bom, se você quer saber onde eu cheguei,
Então, você está perguntando para mim onde, quando, como? E isso são adjuntos adverbiais de um verbo intransitivo. E é exatamente o caso. Então, estaremos diante de um adjunto adverbial de lugar. Eu cheguei onde? À escola. Ainda, no sentido de bastar, o próximo exemplo será 20 mil chegam. Ou seja, 20 mil bastam. 20 mil são suficientes. Aqui estaremos também diante de um verbo intransitivo. Agora, o chegar, no sentido de aproximar, de ficar mais próximo, imagino eu, será verbo transitivo indireto. Por exemplo, ela chegou-se ao pai. Quem é que chegou? Ela. Ela chegou-se ao pai. Temos a preposição, temos duas preposições. E no caso, ao pai será o objeto indireto. No caso, no sentido de aproximar, ou seja, ela aproximou-se do pai. Então, estaremos diante de um verbo transitivo indireto. Por fim, temos o caso do verbo ir. O verbo ir também pode significar chegar. E lembra quando ele significava chegar? O ir, o chegar quando significava ir, ou o ir quando significa chegar, ambos serão verbos intransitivos. Por quê? Porque estarão completas, a informação toda estará completa. Eu cheguei, eu cheguei. Eu fui, eu fui. Eu fui aonde? Aí vamos às perguntas novamente. Eu fui aonde, quando, como, de que modo? Isso é um caso de verbo intransitivo, não é mesmo? E estaremos, portanto, diante de um adjunto adverbial de lugar. Agora, o verbo ir, no sentido de estar em, também será um verbo intransitivo. Perceba, ela foi. Ela foi. Ela foi no ônibus das 18 horas. Isso é um adjunto adverbial de lugar. Ela foi. Onde, quando, como, de que modo? Todas são perguntas que caracterizam um verbo intransitivo. Mas não é só isso, não é mesmo? A lista é infinita. Portanto, daremos continuidade. O verbo custar. Custar, no sentido de valor, será um verbo transitivo direto. Por exemplo, a casa custa 100 mil. A casa custa quanto? Custa o quê? 100 mil. No caso de um sentido de valor, será um verbo transitivo direto. Agora, no sentido de ser uma coisa custosa, uma coisa trabalhosa, imagino, o exemplo será: custos ao pai achar o caminho. Custou ao pai achar o caminho. Então, foi custoso, foi trabalhoso. Então, custou a quem? Ao pai, perceba. Tem a preposição, se tem a preposição, se trata de um objeto indireto. Custou ao pai. O que é que custou? Achar o caminho. Então, achar o caminho custou. Custou a quem? Ao pai. Por isso que ao pai é o objeto indireto do verbo custou. E o sujeito de custou é achar o caminho, porque você fez a pergunta a ele. Quem é que ou o que é que custou? Achar o caminho. Custou a quem? Ao pai. Ao pai, objeto indireto. Neste estamos, portanto, diante de um caso de verbo transitivo indireto. Perceba, temos uma observação. O verbo custar não aceita sujeito pessoal, pessoa. Por exemplo, você não pode escrever o pai custou a engolir o caminho, a encontrar o caminho. Você não pode transformar o pai em sujeito do verbo custou. Por quê? Porque o verbo custar não aceita sujeito pessoal, pessoa como sujeito. Perceba, neste caso, achar o caminho era o sujeito de custou. O pai nunca poderá ser sujeito de custou, por quê? Porque tem uma regra que diz que o verbo custar não aceita sujeito pessoa. Interessante, não é mesmo? Por fim, nós temos custar no sentido de a custa de, e aí estaremos diante de uma bitransitividade. Por exemplo, a vistoria custou ao jogador infinitos treinos.
A vitória custou ao jogador infinitos treinos. Que é que custou a vitória? Ou quem é que custou a vitória? A vitória é o sujeito. Custou a quem? Ou para quem? Custou o que e para quem? A vitória do jogador custou infinitos treinos. Estaremos, portanto, diante de uma bitransitividade. Dando sequência agora, vamos estudar o verbo lembrar e o verbo esquecer. Ambos no sentido de memória, aparentemente. Vamos aos exemplos. Nós lembramos o presente. Nós lembramos o que? O presente. Verbo transitivo direto, objeto direto. Agora, nós nos lembramos do presente. Nós nos lembramos. Lembramos do que? Do presente. Verbo é um objeto indireto, preposicionado. Interessante, não é mesmo? Dando sequência ao verbo implicar. O verbo implicar no sentido de acarretar. Será um verbo transitivo direto. Ultrapassar sinal vermelho implica multa. Perceba, não é implica em multa, é implica multa, ponto. Então, o verbo implicar no sentido de acarretar será um verbo transitivo direto. Não existe implica em multa. Não existe nesse caso. Vamos substituir pelo seu significado. Ultrapassar sinal vermelho acarreta no que? Acarreta multa, ponto. Acarreta multa, implica multa. Não existe a preposição neste caso. E quando que existirá a preposição? Quando se tratar do significado de envolver ou de implicância. Por exemplo, João sempre se implica em brigas. João sempre se envolve. Quem se envolve em. Perceba, tem um em aqui, ó. Se envolve em brigas. Por isso que aqui nós teremos o em, será uma preposição e, portanto, estaremos diante de um objeto indireto. E no caso de João, implica com o vizinho. Se ele está implicando com alguém ou com alguma coisa, estaremos diante de uma preposição. Se estaremos diante de uma preposição, será um caso de verbo transitivo indireto, porque estaremos diante de um objeto indireto. Por quê? Porque, nesse caso, o verbo implicar está no sentido de ter implicância. João tem implicância com quem? Com o vizinho. Muito interessante, não é mesmo? E a lista ela é infinita, ela não termina nunca. Vamos dar seguimento. Namorar. Perceba, você só pode namorar alguém. Você não pode namorar com alguém. Não, você namora alguém. Ele namora quem? A menina. A menina é o objeto direto. Não existe ele namora com a menina, não. Ele namora alguém. Alguém quem? A menina. Objeto direto. Vamos aprender a escrever de forma correta a partir de agora. No caso de simpatizar. Simpatizar, verbo transitivo indireto. Eu simpatizei com fulano. Perceba, você nunca poderá dizer eu me simpatizei com fulano, porque o me não se aplica. Né? Será eu simpatizei, quem simpatiza, simpatiza com. Se simpatiza com é uma preposição. Se é uma preposição, estaremos diante de um objeto indireto. Vamos à observação. O verbo simpatizar não aceita pronome. E é por isso que este me, que é um pronome, não pode ser aceito pelo verbo simpatizar. É uma regra. Dando seguimento, agora estudaremos o verbo preferir. O verbo preferir terá o sentido de verbo transitivo direto no caso de preferência mesmo, aparentemente. Eu prefiro chá. Prefiro o quê? Chá. No caso, objeto indireto. Objeto direto. Prefiro o quê? Chá. Ponto. Agora, no caso da bitransitividade, nós temos o exemplo. Prefiro estudar direito a assistir às aulas de raciocínio lógico e matemático. Prefiro o quê? Estudar direito. Estudar direito é o objeto direto do verbo prefiro. Prefiro estudar direito, só que você prefere uma coisa a outra coisa.
Qual é a outra coisa? Prefiro estudar direito a assistir às aulas de raciocínio lógico e matemático. Então, aqui estaremos diante de um objeto indireto. Interessante, não é mesmo? Dando sequência, o verbo querer. O verbo querer, no sentido de desejar, será um verbo transitivo direto. Ele queria um carro novo. Ele desejava o quê? Um carro novo. Portanto, o objeto direto do verbo queria, no sentido de desejar. Agora, no sentido de estimar, o verbo querer será um verbo transitivo indireto. Por exemplo, ela quer muito aos pais. Ela estima muito aos pais. Quem estima, estima a alguém ou a algo. Portanto, estaremos diante de um verbo transitivo indireto e o complemento será um objeto indireto, uma vez que estará preposicionado aos pais. O verbo proceder terá uma série de sentidos. Vamos a eles. Quando significar originar-se de, estaremos então diante de um verbo intransitivo. Por exemplo, os documentos procedem do Supremo Tribunal Federal. Os documentos procedem, ponto. Da onde eles procedem, não importa. Se você perguntar onde, quando, como, de que forma, perguntas muito loucas, estaremos diante de adjuntos adverbiais. Portanto, estaremos diante de um verbo intransitivo. Os documentos procedem. Os documentos originam-se de. Esse é o sentido do proceder. Agora, no sentido de procedência, ainda assim estaremos diante de um caso de verbo intransitivo. Vamos ao exemplo. A petição popular procede desde semana passada. Quem é que procede ou quem é que procede? A petição popular. A petição popular é o sujeito, procede, ponto. Ah, mas desde quando? De que forma? Enfim, é uma informação secundária, é um adjunto adverbial de tempo, no caso, não de lugar mais. Em ambos os casos, perceba, estamos diante de um verbo intransitivo. Por fim, o verbo proceder no sentido de dar início, finalmente, de iniciar alguma coisa. Aí estaremos diante de um verbo transitivo indireto. Por exemplo, o juiz procedeu ao interrogatório. Perceba, é como se o juiz tivesse dado início. O juiz começou, o juiz deu início, quem dá início a alguma coisa ao interrogatório. Ele começou o interrogatório. Nesse caso, estaremos, portanto, diante de um caso de objeto indireto e, portanto, verbo transitivo indireto. Por fim, os últimos dois verbos serão responder e precisar. Assim espero. Responder no sentido de algo será verbo transitivo direto. Respondeu o quê? A pergunta. A pergunta é objeto direto no sentido de algo. Respondeu algo. Respondeu o quê? Algo. Pronto, é o verbo transitivo direto. Agora, no sentido de alguém, respondeu a quem? Respondeu para quem? Se tivermos um alguém, aí nós estaríamos diante de um verbo transitivo indireto, porque temos a preposição. Quem responde, responde alguma coisa a alguém. E aí, nesse caso, será ao professor. Será um objeto indireto pela presença da preposição aqui. E o verbo precisar, no sentido de medida e no sentido de necessitar. No sentido de medida, será um verbo transitivo direto. Precisou a distância de 20 metros. Ou seja, ele mediu a distância de 20 metros. Mediu o quê? A distância de 20 metros. O quê? Objeto direto do verbo precisar. No sentido de medida. No caso de necessitar, o verbo precisar, então, será um verbo transitivo indireto. Todos precisam de apoio em certos momentos. Todos precisam. Quem é que precisam? Todos. Todos é o sujeito do verbo precisam. Precisam ou necessitam. Quem necessita, necessita de. Portanto, se faz presente a preposição
estaremos diante de um objeto indireto. E este foi o estudo inicial dos verbos e sua regência verbal.